Vamos então fazer aqui uma reflexão diante de uma pergunta, sim? Sim. Pai Damião, perguntaram sobre o ritual conhecido como lavagem dos pés, lava-pés, que Jesus fazia. Pode falar um pouco o significado desse lava-pés? O lava-pés, não é? Dentro da trajetória de Jesus Cristo, dentro da época em que ele vivenciava, era muito comum, quando você recepcionava alguém de magnitude, de importância na sua residência, lavar os pés desta pessoa, como um gesto, estou falando do campo materializado, sim? Como um gesto de boas-vindas, de reverência para aquela pessoa. E assim Jesus teve os seus pés lavados por diversas residências que ali ele esteve em abrigamento com os seus legionários. Mas, diante de toda a ressonância espiritual, do gesto que Jesus coloca para os seus apóstolos, Jesus coloca para todas aquelas pessoas que estavam seguindo diante de todas as caravanas que ali cada vez mais aumentava a multidão. Jesus, em um ato simbólico, coloca para os seus apóstolos e para Maria Madalena, pede-se uma bacia com água, e então Jesus começa a lavar todos os pés dos seus apóstolos ou discípulos, como vocês queiram dimensionar esta nomenclatura, em um gesto de humildade, em um gesto de que por aqueles pés recepcionariam a força e a magnitude daquele ser, para que todos os locais onde cruzarem, passassem, andassem, todos aqueles lugares que a partir daquele momento os discípulos assim cruzassem, estariam ainda mais fortalecidos e abençoados. Que as boas novas de Jesus Cristo estariam apoiados em cada passo que eles dessem, pois jamais eles estariam sós, jamais eles estariam sozinhos, eles estariam sempre apoiados, porque um espectro de Jesus foi deixado em cada beijo, em cada frequência energética que era colocada naquela lavagem simbólica e ao mesmo tempo de grande magnitude de aliança. O ato do lava-pés significa um elo, está estabelecendo uma aliança, um acreditar, uma confiança, um impulsionamento para que aquele que recebe a lavagem dos pés e sim é colocado diante de um mestre, diante de si, que este lava e se curva e beija, mesmo diante da grande curvatura que possui aquele mestre. Parte daquele mestre está contigo, em um sinal de que ele confia em todos os seus passos, confia na sua sabedoria, deposita ainda mais responsabilidade por tudo que você vier a fazer a partir daquele momento, pois você já recebeu as águas e você já não é mais o mesmo, pois o seu espírito, mesmo que de forma pequenina, os pés, o seu espírito recebeu toda a magnitude da frequência naquele momento. E assim Jesus empreendeu. Em alguns movimentos espirituais em Águas de Aruanda já tivemos este movimento de lavar os pés, e o quanto emocionante e o debruçar da conectividade com o Espírito representa este momento. Lavar os pés indistintamente, ou seja, sem colocar qualquer prerrogativa para assim fazer. Lavar os pés significa você estar preparado e apoiado na sua confiança de que todas aquelas pessoas que cruzarem o seu caminho, você buscará enxergar Deus nos olhos de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Enxergar a Deus.
Que talvez aquelas pessoas que se colocam como seus inimigos sejam um grande desafio você enxergar Deus. Mas lembrem-se, caríssimos, a relação é de como você enxerga o que está no campo externo e a sua relação com Deus. O outro pode te colocar como inimigo, mas você se coloca como inimigo do outro? Esta é uma grande pergunta libertadora. O outro pode se colocar como seu inimigo, mas você se coloca como inimigo desta pessoa? Se a resposta for não, todas as reverberações que poderiam brotar de forma maléfica para você já estarão destruídas. Pois a força do bem, a força de que você está alicerçado, é como se você estivesse lavando os pés daquele que se porta como seu inimigo. Pois o grande desafio não está em você receber as reverberações maléficas dos pensamentos daquele que se coloca como seu inimigo. Mas o grande desafio está em saber como você se comporta em relação a tudo isso. Como você se comporta diante da rejeição, como você se comporta diante do julgamento alheio, como você se comporta diante da mentira. Mesmo sabendo quem você é e mesmo você sabendo oportunamente todas as reverberações da verdade que está posta, não por você, mas pelos fatos. Você acredita ou você se deixa enfraquecer pelo que o outro te faz acreditar de quem você seja? Se você está acreditando quem você é pelos olhos do outro, caríssimos, existe um equívoco. Você é de acordo com os olhos que está dentro de você, de acordo com a sua centelha divina, devendo cada vez mais você ter a confirmação por seus atos, palavras e comportamentos de quem você é, alicerçado com a sua consciência. Mas se você está utilizando os olhos do outro para saber quem você é, ainda você não encontrou um espectro de equilíbrio entre você e você mesmo, pois ainda está utilizando mecanismos, subterfúgios externos para poder compreender o que somente você pode saber, quem você é. Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, quem está de forma eletrônica, quem está de forma presencial, quem você é? Retirando rótulos de trabalho, retirando títulos, retirando rótulos familiares, retirando todos e quaisquer rótulos materiais. Quem você é? O que fica em você? O que fica dentro de você? O que fica? Quais são os sentimentos e formas que ainda ficam dentro de você, produzindo o seu conceito de quem você é? O que é que fica? O que é que fica depois de retirarmos tantas e tantas capas que os seres encarnados por vezes se escondem por meio de tantos papéis, títulos, observações familiares e tantas outras reverberações da matéria? Se você não fosse tudo isso, ou se alguém nunca dissesse que você fosse, se não existisse nenhum papel dizendo que você é alguma coisa, quem você seria? Diante da ausência de quaisquer títulos que diga quem você é. Porque você está em muitos movimentos, mas quem você é muito mais profundo. Tenho certeza que aquele que está como professor não é professor, está como professor. Porque eu quero acreditar que a pessoa seja muito mais do que um professor. O espírito desta pessoa tem que ser muito mais do que várias ressonâncias do que estar. Está como filha, está como filho, está como pai, está como mãe, está como sobrinho, neto, amigo, se porta como inimigo. Mas quem você é em larga latitude? Quem você é? O que fica em você? Apoiar-se em falas de não julgamento
significa buscar aprender com todos. Isto é um exercício. Talvez no início você ainda consiga empreender a continuidade dos julgamentos, mas aos poucos você vai reduzindo. E se o outro chamar você para o julgamento, silencie. Você não tem a obrigação de reverberar junto com aquele que te convida a vibrar em algo que não faz qualquer diferença para a sua vida, nem muito mesmo para a vida da outra pessoa. Então, caríssimos, que vocês possam falar mais sobre e não de ninguém. Escolham falar sobre alguém, mas não de. Quando vocês falam de alguém, vocês reverberam campos de julgamentos, campos de vaidade, campos de egoísmo, campos de reverberações completamente destoantes ao que a espiritualidade está sempre convidando. Mas quando você fala sobre, você está sempre enaltecendo o outro, você está sempre observando a positividade do outro. Estou falando sobre Benedito, um exemplo, estou falando sobre Benedito. Benedito é um espírito de grande envergadura, que ele está sempre apoiado no alicerce dos estudos, apoiando também os meios manipulatórios da essência da natureza por meio das ervas. É um espectro iluminativo que acredita em todos os seres, não só deste planeta, mas em todos os planetas que cruza, oportunizando a calmaria, oportunizando o alicerce da sabedoria. Falei sobre Benedito. Observam, caríssimos, falei sobre Benedito. Em muitos momentos ele possui grandes desafios a ser liderado. Alguns movimentos que são colocados para que ele possa atravessar os campos sombrios para levar luz diante de todos os seus legionários que assim estão apoiados. Estamos falando sobre, não estamos falando de Benedito. Estou falando de Benedito se dissesse no último trabalho que Benedito fez, ou diante da última fala que ele mencionou em tratamento espiritual, talvez não seja dessa forma, talvez seja de outra forma. Estou falando de Benedito. Estou colocando um patamar raso, negativo. Quando eu estava falando sobre, eu estava potencializando, colocando verdades, positividades. E se eu não tiver isto, silencie. Pois, diante da lei do equilíbrio, lembrem-se da lei do equilíbrio, tudo é necessário para que você observe a permanência dentro deste planeta. Se você recebe um elogio, está dentro da lei do equilíbrio. Se você recebe uma crítica, está dentro da lei do equilíbrio. Pois não poderia existir o elogio se não houvesse a crítica. Como você vai se buscar melhor se não houver uma crítica? Como você vai se buscar mais humilde se não houver o elogio? Dá para compreender, caríssimos? Faz parte da lei do equilíbrio. Se você recebe um elogio, guarde no bolso. Se você recebe uma crítica, guarde no bolso. Observe quais são os aprendizados de um e do outro. Porque tudo, depende do outro, para reverberar o mais profundo aprendizado de vocês. Então observe o quanto o lava-pés tem uma profundidade imensa em seus desdobramentos. Assim seja, não é? Isso tudo para responder o lava-pés, não é?